E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Amém? Quem tem glória na boca, diga glória a Deus. Pode se assentar, louvando o Senhor, exaltando o Senhor nesta noite. Amém? Graças a Deus, é uma noite especial, é uma noite de vitória, preparação de uma campanha chamada Vencendo as Enfermidades. Amém? Tem alguém aqui que quer vencer as enfermidades? Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu posso não saber como está o teu coração, como está a tua família, se você chegou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, oprimido. Mas a minha Bíblia vai dizer em Mateus 11:28 que Jesus disse: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Graças a Deus. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 5, nós chegamos aqui um momento de muitas das vezes de frustração. Nós chegamos aqui um momento que alguém com olhar carnal olha e diz: é derrota. Nós chegamos aqui um momento da vida dessas pessoas nessa história que alguém olha assim: olha lá, derrotado, deu tudo errado, é mais uma noite frustrada na vida daquelas pessoas. Nós chegamos aqui um momento aqui que o desespero pode ter batido, nós chegamos em um momento que o medo pode ter cercado, nós chegamos em um momento aqui que não tinha solução, um momento que não tinha jeito. A Bíblia vai dizer acerca de Simão, acerca de André, acerca de Tiago e acerca de João. A Bíblia vai contar sobre uma pescaria, algo normal, irmão Juvenil. Algo normal, uma pescaria. Só que essa pescaria foi uma pescaria que não era qualquer pescaria. Não era uma pescaria para lazer, não era uma pescaria para distrair o tempo, mas era uma pescaria para levar alimento na mesa, levar alimento na despensa, levar alimento na geladeira, levar alimento para dentro da casa. Uma pescaria que era para pagar as contas da casa, uma pescaria que era para alimentar a boca dos filhos, mas foi uma pescaria que, de acordo com a Bíblia, passou além da parte da noite pescando e nada apanhava. Passou aquela noite, eu imagino ali passando as vigílias da noite, passando 1h da manhã, 2, 3, 4, 5 horas, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, e nada de peixe. Uma pescaria derrotada, uma pescaria infrutífera e uma noite de frustração. E quando eu olho para esta palavra, eu lembro de mim, eu lembro de você. Por quê? Quantas vezes a gente não enfrenta o dia da frustração? Quantas vezes a gente não enfrenta o dia que dá tudo errado? Quantas vezes a gente não enfrenta aquele dia que tudo deu errado, aquele dia que a gente ficou sem esperança? Quantas vezes a gente enfrenta aquele dia que a gente pensou em largar tudo e abandonar tudo? Por quê? Porque tudo deu errado. Aquele dia que você olha para a esquerda e não vê solução, olha para a direita e não vê solução, olha para frente e não vê solução, olha para trás e não vê solução, não tem uma porta aberta, não tem escape, não tem jeito de sair daquela situação. E o que é o jeito? Pensar em parar, pensar em desistir. Aí a gente chega aqui nesse texto dessa noite, esse povo que desistiu da pescaria, sabe onde eles estão? Estão lá na praia. Vieram até ali na praia e estão fazendo o quê? Estão lavando as redes. Eu acredito que quando o pescador está lavando as redes é porque ele desistiu parar a pescaria. Está lavando as redes porque nada deu certo. Está lavando a rede porque tudo deu errado. Só que lá na praia, a Bíblia vai dizer que está tendo culto de aqueles aí. E uma coisa é certa, muitas das vezes você já ouviu falar, em culto ou Deus opera no começo, ou Deus opera no meio, ou Deus opera no fim. Culto tem milagre, culto tem poder de Deus. Por quê? Porque culto tem Jesus. E onde Jesus está, milagres acontecem, sinais acontecem. A Bíblia vai dizer que tem uma multidão ali na praia, e no meio daquela multidão da praia, quem está lá pregando? O pastor Jesus. Quem está pregando? O sumo pastor. Quem está pregando é Jesus de Nazaré. E Jesus pregando, e Jesus ensinando, e aquela bênção, aquela glória. Eu imagino Jesus fazendo milagres naquele momento, irmã Dilene. Só que a Bíblia vai dizer ali que apertando a multidão, começou ali a chegar muita gente, e já ficou difícil de Jesus falar, porque ele estava na praia. Quando eu penso em praia, eu imagino um lugar baixo que vai subindo.
Ficou difícil ele falar. Aí quem que está ali na praia? Está ali Simão, Pedro e está ali André. Estão lavando as redes ali. Estão ali com o barco ali que pescaram a noite toda e nada deu certo. Foi um ambiente de frustração. Aí chega Jesus até ele: Simão, posso entrar no teu barco? A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco. Para quê? Para continuar pregando. Porque o culto não pode parar. Porque o culto tem que acontecer. E quando Jesus entra no barco, Jesus faz um pedido para Pedro: Pedro, Simão, é o seguinte, afasta o barco um pouquinho mais, para que eu possa pregar e para que esse povo possa ouvir. Alguém pode olhar para isso e pensar: mas rapaz, Pedro está num momento de frustração, Pedro está num momento de dor, Pedro está num momento tão difícil, Jesus está vindo falar com ele, e Jesus está pedindo coisas para ele. Talvez você não entende, talvez alguém olha para você e não entende, você passando isso, passando aquilo, e ainda assim, você vem para adorar a Deus. Tem hora que pessoas olham para você passando um momento difícil, olha para você e não entende, por que que você continua? Por quê? Porque no meio da dificuldade, Deus pode pedir sim, para a gente fazer a vontade dele, mas uma coisa é certa, a honraria da parte de Deus vem depois. A honraria da parte de Deus chega depois. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro. E uma coisa é certa: quando Jesus está no teu barco, maravilhas acontecem. Quando Jesus está no teu barco, ele muda o cenário, ele muda a situação. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco. E Jesus ali está pregando, Jesus ali está ensinando, Jesus está falando acerca do reino de Deus, Jesus está fazendo a obra de Deus. Aí a palavra vai dizer que vai passando o culto, vai prosseguindo o culto, e conforme o culto vai prosseguindo, de repente chegou o final do culto. E quando chegou o final do culto, o povo começa a ir embora. Jesus despede o povo: vamos dar um exemplo. Despede o seu irmão com a santa paz, aí o culto está terminado. O povo começa a ir embora. Quando o povo está indo embora, quando o culto acabou, o Pedro que está ali no ambiente de frustração, o Pedro que está ali, vamos dizer, no fundo do poço, o Pedro que está ali sem esperança, é o Pedro que Jesus se volta para ele: Pedro, agora meu negócio é com você. Pedro, meu negócio é com você agora. Por que, Jesus? Porque o negócio é o seguinte, Pedro: eu quero que você volte lá para onde deu tudo errado. Pedro, eu quero que você volte lá para aquele lugar que tudo deu errado, foi um ambiente de frustração. E lá naquele ambiente você joga a rede de novo. Aí eu imagino aqui os pensamentos do irmão Domingo de Pedro naquele momento: quem é esse daí para mandar eu voltar para onde deu tudo errado? Quem é esse daí? Eu sou pescador, ele não é pescador. Quem é ele para mandar eu fazer alguma coisa? Eu fiz a noite toda, tudo deu errado. Por que que agora daria certo? Sabe por que daria certo? Porque agora é Jesus que está mandando você, entenda. Se Jesus mandar você para uma direção, vai por essa direção, porque Ele garante. Se Jesus mandar você para a direita, vai para a direita. Se Ele mandar você para a esquerda, vai para a esquerda, porque Ele é contigo e Ele é poderoso para te honrar. Entenda uma coisa: muitas das vezes a gente escuta a palavra de Deus e muitas das vezes a gente questiona. Por que a gente questiona? Porque em nós muitas das vezes falta fé, muitas das vezes a incredulidade nos alcança. Jesus fala: vai por aqui, e você diz: mas se eu for por aqui, nos meus olhos parece que vai dar errado, mas se Deus está mandando, vai que Ele te honra, vai que Ele abre porta. Ei, você enxerga apenas um palmo na frente do nariz. Jesus enxerga a eternidade toda. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, uma coisa é certa: Deus te abençoa, Deus opera, Deus faz na tua vida. Olha para aquela situação: Pedro no fundo do poço, Pedro ali com aquela pescaria que deu errado, Pedro sem esperança. E se ele não escuta Jesus? E se ele decide ali carnalmente fazer as coisas segundo a vontade dele? E se ele olha para Jesus: Jesus, é o seguinte, eu não vou não. Jesus, é o seguinte, eu não vou dar ouvido à tua palavra. Sabe o que tinha acontecido? Ele tinha voltado para casa da mesma maneira. Mas quando você vem ouvir a palavra de Deus e coloca em prática, você volta para casa levando o seu milagre. Você volta para casa levando o seu milagre. Tem alguém que crê nessa palavra? Eu não sei como está o teu coração, que você tem passado, nem como você chegou. Talvez você é aquele que chegou triste. Talvez você é aquele que chegou desanimado. Talvez você é aquele que chegou pensando em parar. Será que Pedro não olhou para o barco e disse assim: rapaz, eu pesquei e não viu nada, eu devia vender esse barco, eu devia abandonar esse negócio de pesca, eu devia largar tudo? Entenda, momentos difíceis vêm, mas momento difícil não é para você parar, não é para você voltar para trás. Momento difícil te coloca você aonde Deus quer. Isso é difícil de entender. Eu já vi a diaconisa Jennifer falar assim: você está preparado para receber o mal de Deus? Como um dia Jó recebeu o mal de Deus. Quando a vida já foi abençoada, Deus
abençoou ele ali nas ovelhas, nas vacas, no boi, no gado, nos camelos. Deus abençoou ele que deu a ele 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Deus abençoou ele que deu uma esposa. Deus abençoou ele que ele foi o homem mais rico do tempo dele, só recebeu o bem de Deus. Mas chegou um dia que o mal de Deus também chegou. Chegou um dia que recebeu o mal de Deus, chegou na vida dele. E isso é que muitas das vezes nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados para o dia mal. Nós não estamos preparados para receber o mal de Deus, mas só o bem. Como tem gente que fala, é só o bem a nós, o vosso reino nada. É necessário você estar preparado para passar o dia mal. Por quê? Porque o dia mal tem propósito. Você consegue entender? Glória a Deus, aleluia. Pregador, me prova no texto que o dia mal tem propósito. Eu vou te provar no texto. Pedro era pescador profissional. Pedro fazia isso há muitos anos. Mas aconteceu aquela noite que tudo deu errado. Aconteceu aquela noite que os planos de Pedro foram frustrados, mas foi frustrado para os planos de Deus ser concretizados na vida. Aconteceu aquela noite que tudo deu errado, a frustração chegou. Quem sabe Pedro tenha chorado de madrugada, quem sabe Pedro tenha se lamentado, quem sabe Pedro pensou em abandonar tudo. Mas tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso preparou a Pedro. Tudo isso levou Pedro para um cenário. Sabe que cenário? Um cenário de se encontrar com Deus. Muitas das vezes Deus permite um momento difícil. Muitas das vezes Deus permite você chorar. Muitas das vezes Jesus permite você se machucar para você se aproximar dele. Por quê? Porque é muito mais fácil se aproximar de Deus quando tudo deu errado do que se aproximar de Deus quando tudo dá certo. Hoje é uma noite de domingo, culto da família. Quantas pessoas aqui não estão aqui nessa noite? Quantas pessoas hoje, em vez de estar dando glória a Deus, estão no terreiro? Quantas pessoas, em vez de estar dando glória a Deus, estão neste momento uma biqueira? Quantas pessoas, em vez de dar glória a Deus, estão neste momento adorando imagens? Quantas pessoas nessa noite, em vez de estar dando glória a Deus, estão bebendo, estão usando droga, estão fumando? Quantas pessoas, em vez de dar glória a Deus, estão dentro de casa assistindo novela, assistindo Prime Video, assistindo Netflix? Quantas pessoas estão fazendo isso? Quando está tudo bem é fácil, difícil é quando a coisa estreita. Difícil é quando chega uma enfermidade que o médico não resolve. Difícil é quando chega uma causa que o juiz não resolve, o advogado não resolve. Difícil é quando falta o alimento na mesa, a dispensa da geladeira. Difícil é quando abalançar o casamento, que o casamento já não vai bem mais. Aí é difícil. Aí a pessoa lembra que existe Deus. Entenda uma coisa, passe com Deus os momentos bons, mas passe com Deus também os momentos ruins. Lembre-se de Deus a todo momento da sua vida. Não faça que Deus como se fosse uma vassoura esquecida lá no canto. A hora que eu precisar varrer a casa, eu busco Deus. Não. Tenha Deus na tua vida, no teu coração, e leve Ele todos os dias para a tua vida. Leve Ele todos os dias. Não espere o dia mal. Não espere o dia da dificuldade. Não espere a dor bater no teu peito para você lembrar que existe Deus. Não espere alguém morrer para você lembrar que existe Deus. Pregador, por que alguém morrer? Porque a minha Bíblia vai dizer que Salomão escreveu dizendo que é melhor o dia que a luta do que o dia que a festa. Por quê? Porque no luto se vê o fim de todos os homens. As pessoas se voltam para Deus. Mas no dia da festa as pessoas se perdem, as pessoas se prostituem, as pessoas fazem tanta coisa e nem lembram que existe Deus. Aí eu olho para esse texto aqui nessa noite. Precisou dar tudo errado na vida de Pedro, para Pedro se encontrar com Deus. Precisou um momento difícil chegar na vida de Pedro, para Pedro se encontrar. Momentos difíceis fazem parte do processo de Deus de aproximar o ser humano dele. Será que a vontade do ser humano, a vontade de Deus, não é que todo ser humano seja abençoado? Será que Deus tem vontade que alguém alcance um câncer? Será que Deus tem vontade que alguém alcance uma enfermidade, algum mal? Não. Será que Deus tem vontade que uma pessoa fique nesse mundo sofrendo, chorando, doente? Não. Será que a vontade de Deus é que pessoas se firam, se machucam, aconteçam guerras? Não. A vontade de Deus é que o ser humano se volte para Ele. Só que o ser humano é mau e se esquece que há Deus. O ser humano é mau e deixa Deus de lado, esquece dele. Aí o momento difícil vem e a pessoa volta a se aproximar de Deus. De acordo com a Bíblia, um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, uma de Lene, tinha tudo. Não precisava nem no culto, porque o próprio Deus na viração do dia vinha lá falar com eles. Tinha tudo. Não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Só cuidar do jardim. A única obrigação deles. Eles tinham de tudo. Tudo era fácil. Só que no tudo é fácil, eles pecaram. Eles erraram. Viraram as costas para Deus pecando. Mas agora quando tudo é difícil, muitas das vezes, a gente permanece diante do caminho.
Porque no meio da frustração, no meio das dificuldades, a gente se agarra em Deus e a gente tem forças para caminhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora, no momento da angústia. Deus foi socorro bem presente na vida de Pedro. Deu tudo errado. Está lá lavando a rede, lá na beira lá do mar. Está lá lavando a rede na beira do mar. Jesus chegou na causa. E quando Jesus chega, a coisa começa a mudar. Quando Jesus chegou na causa, Pedro parou de lavar a rede, colocou o barco um pouquinho para dentro. Jesus pregou, acabou o culto. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, vai para o mar alto, lança a rede novamente para pescar. Aí o texto vai dizer que Pedro vira para Jesus e diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha o plano de Deus começando a se concretizar. Permitiu um momento difícil, e agora o meu servo dá ouvido à minha palavra. Permitiu um momento de dor, agora o meu servo dá ouvido à minha palavra. Permiti tudo dar errado, mas agora o meu servo dá ouvido à minha palavra. Você consegue compreender isso nessa noite? É a escola de Deus, momentos difíceis. Os momentos difíceis te preparam para coisas sobrenaturais. Os momentos difíceis te preparam para viver o melhor de Deus. Então é impossível viver o melhor de Deus sem passar momentos difíceis. É impossível, não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Diaconizando, o que você acha que tem que acontecer para acontecer um milagre? Para acontecer um milagre é preciso ter um problema. Um dia teve um problema. No culto tinha 15 mil pessoas e não tinha alimento. Quando teve esse problema, Jesus multiplicou pão e peixe. Um dia, na casa de Jairo, como aqui foi cantado nessa noite, teve um problema. A menina de quase 12 anos ficou doente de morte. A menina morreu. Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Um dia, Lázaro, amigo de Jesus, ficou enfermo. Teve um problema. Passou o tempo e ele morreu. Mas no quarto dia, Jesus disse: sai, Lázaro, para fora. Quando tem um problema, Jesus opera um milagre. Sabe por quê? Aquilo que está na tua mão para resolver, Deus não entra na causa, aquilo que é para você fazer. Mas quando você já não tem capacidade mais, aí Jesus entra na causa. Quando ficou impossível, aí é que Deus opera. Para quê? Para que você veja que foi Ele que fez, e não você. O pregador me dá um exemplo na Bíblia, eu te dou um exemplo. A Bíblia conta acerca de Gideão. Gideão foi um juiz do povo de Israel no tempo dele. E o que acontece? Quando Deus veio até Gideão, chamou ele, falou que era com ele, mandou ele para a batalha, que ele ia dar vitória, não mandou ele com um exército, mandou ele com 300 homens, para que o povo soubesse que foi Deus que fez o milagre, que foi Deus que deu o livramento, que foi Deus que operou e não o ser humano. Para quê? Para que o ser humano se volte para Deus. Foi o que aconteceu nesse texto. A Bíblia vai dizer aqui, nesse texto aqui: Senhor, conforme a tua palavra, eu vou fazer. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai lá novamente para o mar. Se de noite, que era um ambiente propício, não deu certo, será que de dia vai dar? Mal sabia Pedro que quem estava falando com ele era o dono de tudo. O dono do ouro, o dono da prata. O que manda no céu, manda na terra, manda no inferno. O que manda em tudo estava falando: Pedro, lança a rede. Muitas das vezes o que Jesus te pede é tão pequeno, é tão pouco, e você não quer fazer. Muitas das vezes o que Jesus pede da gente é tão pouca coisa e a gente não quer fazer. E sabe o que acontece quando você não faz o pouco que Jesus te pede? Você não é abençoado, você não tem vitória. Passa ano, entra ano, continua a mesma coisa. Por quê? Porque nós não fazemos o pouco que Deus nos pede. Pouco que Deus nos pede. Em João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus lá em Samaria pede para a mulher que está no poço de Jacó: mulher, me dá de beber, me dá um copo d'água. E a mulher não queria dar um copo d'água para ele. O que Jesus requer de nós é tão pouco, perto daquilo que Ele pode e que Ele vai fazer na minha tua vida. É tão grande o plano que Deus tem na tua vida, mas você tem que se sujeitar a Deus. É tão grande que Deus quer fazer na tua vida o tamanho do milagre, mas você tem que se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, Deus faz o milagre da sua história. Quando você se sujeita a Deus, as bênçãos do Senhor te alcançam. Sabe por quê? A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, 37:5 de Salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A Bíblia diz no verso 25: hoje eu sou velho, eu já fui novo, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar no pão. O que é isso? Se sujeitar a Deus. A Bíblia diz, Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, faz a vontade dele, você tem vitória. Você tem vitória. Pedro disse para Jesus assim: Senhor, pesquei a noite toda, não deu nada certo, mas como é o Senhor que está falando, eu vou, segundo a tua palavra. A Bíblia vai dizer que Pedro vai, e quando Pedro lança a rede, a Bíblia vai dizer que a rede que a noite toda não tinha peixe, agora encheu de peixe.
que aconteceu? Jesus operou um milagre. Quem crê que Jesus opera milagre? Parecia que tudo ia dar errado, parecia que não tinha mais esperança, parecia que tudo estava perdido, mas quem chegou na causa foi Jesus. Se Jesus entrar hoje na tua causa, tem milagre, tem libertação, tem poder de Deus, tem cura, tem milagre, tem resposta. Se Jesus chegar hoje na tua causa, o impossível vira possível e você vai glorificar o nome dele. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. O impossível virou possível. Por quê? Porque é este Deus que pode fazer isso. Esse Deus que eu te prego nessa noite é o Deus que faz o impossível virar possível. Porque é Ele que manda, Ele que ordena. Jesus um dia falou para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis, a palavra de Deus é te abençoar nessa noite. Vai ter bênção, não tem quem quebra. Não tem anjo no céu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que vai agir de Deus. A Bíblia diz: ainda antes, talvez assim eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus decidir te abençoar, se Deus decidir mudar a tua vida, quem impede? Ninguém. Então nessa noite se sujeita a Deus. Quando você se sujeita a Ele, você vive as promessas e os milagres. Pedro se sujeitou, Pedro lançou a rede, de repente a rede encheu de peixe. Talvez Pedro nunca tinha visto tanto peixe, nem ele viu aquele momento, porque quando Deus entrega sobrejando. Quando Deus entrega a bênção, Ele entrega a bênção para sobrar. A Bíblia vai dizer nem que foi uma quantidade tão grande de peixe. Foi uma quantidade tão grande de peixe, que daí Pedro teve que começar a pedir ajuda. Ó, rapaziada, vem ajudar. Tiago, João, vem ajudar, porque o barco está querendo afundar, porque a bênção que Deus mandou é muito grande. É maior do que eu posso suportar. Como eu já disse, que Deus tem preparado para você é maior do que você entende. A Bíblia diz, Isaías 55, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus planos são maiores do que os seus. O que Deus tem sempre é melhor para nós. Que a gente aprende isso com a Bíblia. O que Deus tem para nós é sempre melhor. Em João capítulo 5, a Bíblia conta que tem ali um homem que há 38 anos era enfermo. Estava esperando ali alguém colocar ele na água. E quando era agitada, a pessoa era curada. Jesus chegou para ele e falou assim: você não precisa que o homem te coloque na água. Você precisa de mim. Levanta, toma tua cama e anda. Aquilo que Deus tem preparado é melhor do que o que você imagina. Glória a Deus, aleluia. Aquele paralítico diante do templo da Porta Formosa esperava numa esmola de Pedro e João, mas Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata. O que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Não recebeu a esmola, mas recebeu uma cura que é ainda muito melhor. Talvez você veja neste culto aqui buscar para Deus abrir uma porta na tua vida, mas Deus pode tirar uma enfermidade dentro do teu corpo nessa noite e você curado. Talvez você veja aqui para buscar algo tão pequeno e Deus tem algo tão maior para te entregar. Este é o Deus que eu te prego nessa noite. Ele pode, quando você se sujeita a Ele. A Bíblia vai dizer aqui que começaram a fazer sinais aqui os companheiros do outro barco, para que fosse ajudar. Eu imagino aquele povo tudo maravilhado, irmã Ronilda. Rapaz, a noite toda pescou, não deu nada. Agora de repente aquela rede cheia, o barco quase afundando, todo mundo assustado, todo mundo pasmado. Por quê? Porque quando o milagre acontece, muitas das vezes a pessoa não dá glória a Deus, a pessoa fica assustada. Porque o milagre, ele passa da barreira do natural para o sobrenatural. É por isso que muitas das vezes a pessoa vem com o diagnóstico, o médico diz que não tem cura. Vem no culto, o homem de Deus põe a mão e Jesus cura, a enfermidade desaparece. Passa do natural. Muitas das vezes você tem aquela causa na justiça, o advogado falou: ó, essa causa é causa perdida e Jesus vai te dar vitória. Ei, não tem causa que esse Jesus perca. Ele pode fazer quando você crê e dá ouvido à palavra dele. Pedro deu ouvido à palavra de Jesus, lançou a rede e o milagre ali foi tão grande que eles ficaram assustados, ficaram pasmados, ficaram sem reação, tiraram os peixes da água. O texto aqui diz assim: e encheram 2 barcos de maneira tal que quase afundavam os barcos, de tamanho que foi a bênção. Aí a Bíblia diz assim: e vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E aqui começa o maior milagre. Jesus permitiu a pesca à noite ser frustrada. Jesus permitiu a lágrima, quem sabe. Jesus permitiu dar tudo errado. Jesus permitiu a frustração. Jesus perdeu o medo por não saber que seria o amanhã. Jesus permitiu o dia difícil, a noite difícil. Se encontrou com Pedro de manhã, mudou a vida dele. Sabe para quê? Para fazer um milagre ainda maior na vida de Pedro.
A vontade de Deus não era dar peixe para Pedro, não. A vontade de Deus era Pedro ver que existe um Deus Todo-Poderoso, voltar o coração para Ele e entender que ele precisava desse Jesus, entender que ele precisava de Deus, e entender que o Cristo tinha chegado. O texto aqui vai dizer aqui que Pedro fica tão assustado, tão pasmado, com tudo aquele milagre, com tudo aquilo que aconteceu. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, e quando ele viu aquele milagre, que Deus olhou para ele e fez na vida dele, ele ficou tão assustado, que ele dobrou o joelho ali diante de Jesus e disse: Senhor, se afasta de mim. Senhor, vira as costas para mim. Senhor, vai embora, Senhor. Eu não mereço. Eu sou um homem pecador, entenda. Quanto mais próximo você está de Jesus, mais você enxerga os seus defeitos. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você enxerga que você é todo errado. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você enxerga que nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança. Talvez você olhe para a tua vida e venha dizer assim: mas Senhor, eu não mereço que o Senhor faça nada na minha vida, mas a graça de Deus te alcança. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim: Senhor, todo te abandona, mas Jesus olha para você e estende a mão para você. Talvez você olhe para a sua situação e diz: eu estou vindo do momento difícil, mas Jesus te diz nessa noite: eu entro para mudar o cenário, eu entro para mudar a situação, eu entro para te levantar. Você chegou na minha presença caído, Pedro. Você chegou na minha presença triste, Pedro. Você chegou no momento difícil, Pedro, mas eu sou aquele que te estende a mão no momento difícil. Na hora difícil, todo mundo vira as costas. Na hora difícil, Pedro está lavando a rede junto com o André sozinho. Mas na hora difícil, Jesus é o Jesus que fala: lança a rede novamente. É nas horas difíceis. É muito difícil compreender os momentos difíceis da vida, mas Deus sempre tem um propósito. Não é a mensagem, mas eu vou te explicar o porquê que Deus tem propósito em momento difícil. Eu e você enxergamos até aqui, Deus enxerga lá. Eu e você enxergamos um espaço aqui de poucos segundos. Jesus enxerga a eternidade. Pregador, por que você está dizendo isso? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis um homem chamado José, um homem sonhador, um homem que era homem de Deus, um homem que Deus era na vida dele, dava revelação e sonho. Um homem que fazia parte da promessa de Abraão. Um homem que aquela descendência ali não podia morrer. Só que Deus, olhando para a vida de José, sabia que lá na frente tinha uma fome vindo. Sabia que lá na frente tinha uma seca vindo. Sabia que lá na frente viria algo que poderia matar eles morrerem de fome. Sabe o que Deus permitiu? Permitiu esse José ir para a cova. Permitiu esse José passar um momento difícil. Permitiu esse José ser vendido. Permitiu esse José para a terra do Egito ser vendido como escravo. Permitiu esse José na casa de Potifar ir preso como um homem que tentou abusar da mulher sendo mentira, sendo falso testemunho. Permitiu aquele homem para a cadeia. E lá dentro da cadeia permitiu ele se encontrar com dois homens. Aqueles dois homens ele revelou o sonho. Ele revelou o sonho daqueles homens lá. Depois ele veio e revelou o sonho de Faraó. Depois ele virou governador. Depois de passar tudo isso, e lá na frente, quando a fome chegou, ele tinha alimento para entregar para a família dele. Você pode não entender hoje o que você está passando, mas amanhã você vai entender. Por quê? Porque José disse: Deus tornou o mal por bem. Deus permitiu eu passar tudo isso para hoje conservar a vida. Deus tem propósito, Deus tem plano em tudo aquilo que você passa. Pregador, qual é a palavra? Deus permitiu Pedro passar tudo isso para chegar para Pedro e fazer um convite. Que convite, pregador? Deus preparou o coração de Pedro. Deus preparou Pedro para aquele momento. Pedro se prostrou diante de Jesus e falou assim: Senhor, eu não mereço, Senhor. Ausenta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Pois o que o espanto se apoderava dele e de todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito. Aí o texto diz: e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas Jesus vai fazer um convite. Jesus vai dar um decreto na vida de Pedro. Pedro, você passou isso, passou aquilo, Pedro. Sabe para quê? E disse Jesus a Simão: não temas. De agora em diante, Pedro, muda a tua vida. Até agora você pescava peixe vivo para o peixe morrer. Mas agora você vai pescar o homem morto para o homem reviver. Pedro, de agora em diante, tu serás pescador de homens. De agora em diante, Pedro, o negócio mudou. Até agora era peixe, agora você vai começar a pescar homem. E olha que interessante, Pedro pegava o peixe lá no rio, lá no mar, trazia, o peixe era morto. Agora Pedro vai pegar os homens mortos lá no mundo, longe da presença de Deus, e vai trazer eles para a vida eterna, que é Jesus. O texto aqui vai dizer aqui, que sabe qual foi a atitude de Pedro após o convite de Jesus? A Bíblia diz: e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo
e o seguiram. Você consegue compreender isso nessa noite? Eu vou falar até você entender. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus permite momento difícil? Permite. Deus permite momento de dor? Permite. Deus permite momento de luta? Permite, para você seguir a Ele, para você voltar o teu coração para Ele. Tem uma frase aí no mundo que diz: quem não vem com amor, vem pela dor. Não seja do que vem pela dor, não seja o que vem pelo momento difícil, seja daquele que vem de bom grado se entregar para Deus, seja daquele que vem de bom grado se encontrar com Deus, porque creia, aquilo que Deus tem sempre é melhor para nós. Mas nós muitas das vezes somos rebeldes, muitas das vezes nós vamos contra a vontade de Deus, e é aí que nós nos prejudicamos. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que Paulo, que era um homem de Deus, já corisaiu, virou com a tripulação ali, com mais de 250 pessoas, e falou: ó, é melhor a gente não seguir viagem, é melhor a gente ficar na terra firme, é melhor a gente ficar no porto, porque senão nós vamos perecer nessa tempestade. O povo, em vez de ouvir o homem de Deus, o povo, em vez de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o povo preferiu acreditar no homem, preferiu acreditar no capitão. E a minha Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz a carne esfumar. Confiaram no homem, foram, seguiram viagem, a tempestade se levantou, e lá no meio daquela tempestade quase que eles morreram, quase que no meio daquela tempestade eles pereceram. Por quê? Porque deixaram de ouvir a voz do homem de Deus para fazer o que o homem dizia. Não faça aquilo que você acha correto, faz aquilo que Deus acha correto acerca da tua vida. Volte o teu coração para a palavra de Deus. Pedro voltou o coração para a palavra de Jesus, dizendo: volta lá, Pedro, faz assim assado. Ele fez, e a bênção veio na vida dele. Coloque em prática a palavra. Não seja daquele que ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro. Eu não estou nem aí que sai não, porque você vai quebrar a cara, você vai voltar para trás derrotado. Mas se você colocar em prática, você volta com a rede cheia, levando o milagre para a tua casa. Tem alguém que crê no milagre para casa e para a família? Exalte o Senhor com as tuas palmas dessa noite, em nome de Jesus. Deus é misericórdia. Sabe por que Deus é misericórdia? Deus dá oportunidade. Deus é um Deus que dá oportunidade. O ser humano, quando alguém erra, não dá outra oportunidade. Deus dá. 1, 2, 3, só uma hora as oportunidades acabam. Enquanto você tem tempo, faz como disse Isaías: busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Não perde a oportunidade não. Não perde a oportunidade de ser abençoado por Deus. Não perde a oportunidade de levar um milagre para casa não. Agarre em Deus e leve o milagre para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eles que podem, se coloca sobre os nossos pés. Daqui a pouco nós vamos acabar o culto. Deus é misericórdia. Mas nós vamos orar em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém?